como ativar todas as partes, todas as porções do seu glúteo. A gente tem 3 porções no glúteo, gente. É o glúteo máximo, que é a maior parte do seu glúteo, é aquela capa que vem aqui, ó, todinha por cima do seu bumbum. A gente tem o glúteo médio e a gente tem o glúteo mínimo. Não existe, gente, a quarta parte, a quinta parte, não existe, tá? O glúteo é separado em 3 partes. E a partir do momento que você sabe ativar todas essas porções, você tem um treino muito mais eficiente de glúteo e você consegue lapidar o seu bumbum. É como se você fosse ali e moldasse o seu glúteo, tá? E é isso que eu penso quando eu vou elaborar os treinos para as minhas alunas, os meus treinos. A gente pensa em trabalhar todas essas porçõezinhas do bumbum. Não tem aquele negócio de você falar assim, ah, mas eu tenho a bananinha do bumbum, que é a outra parte do glúteo. Não, a bananinha é simplesmente uma gordura que está instalada na parte baixa do seu glúteo. A bananinha nada mais é do que gordura localizada. Musculaturas, gente, são só 3 mesmo. E essas 3 musculaturas, se bem ativadas, vai deixar o seu bumbum em outro nível. Então eu vou te passar aqui uma lista de vários exercícios que vai ativar tanto o glúteo máximo. Eu vou falar pra você quais são os mais eficientes para ativar o glúteo máximo, quais são os mais eficientes para ativar o glúteo médio e quais são os mais eficientes para ativar o glúteo mínimo. E as pessoas às vezes inventam umas coisas na cabeça, né? Tipo, ah, tá, não, mas o meu glúteo é formato de pêssego, mas o meu glúteo é formato de morango, não, o meu é de melancia, não, o meu é de gota. E aí fica naquela que tipo, ah, eu preciso de um treino que vai fazer o meu bumbum ficar nesse formato porque ele é de formato X. Gente, formatos de bumbuns tem 1 milhão, 1 trilhão de tipos de formato de bumbum. Mas o que você precisa para deixar o bumbum com o objetivo de ficar redondo, ficar duro, ficar empinado, ficar redondo e modelado é ativar essas 3 porções. Não foge disso. Ah, agora eu entendi! Então o que eu vou te mostrar aqui é para você conseguir acabar com todos os seus problemas, independente do formato que o seu bumbum tenha. Então vamos lá, ó, seguinte. A primeira coisa, quando eu vou elaborar um treino de glúteo, eu sempre penso em quais exercícios a gente vai conseguir ativar a principal parte do nosso bumbum, que é o glúteo máximo. O glúteo máximo, ele basicamente auxilia em fazer movimentos de flexão e extensão de quadril. Ele é um dos principais músculos que auxiliam nesse movimento. E quais exercícios faz muito bem essa extensão e flexão de quadril? Exercício, por exemplo, de agachamento. O agachamento, ele vai ativar com muita eficiência o seu glúteo máximo. Por quê? A gente está fazendo um movimento de flexão e extensão de quadril e ainda com muita amplitude de movimento. E para a gente conseguir a ativação do glúteo máximo, a gente precisa de muita amplitude de movimento. Então o agachamento, ele faz muito bem essa função. E quando eu falo de agachamento, eu não estou falando de agachamento só livre. Eu estou falando de agachamento no Smith, por exemplo, como se fosse o agachamento livre, mas agachamento no Smith, que é uma variação diferente de agachamento. Quando eu falo de agachamento, eu tô falando de, por exemplo, um agachamento sumô, que eu ainda ganho mais amplitude ainda, porque eu tô fazendo uma base um pouco mais aberta, então eu ainda consigo ter mais espaço para fazer essa descida. É um exercício muito eficiente para ativar o glúteo máximo. Agachamento hack também. Leg press também. Inclusive, gente, afundo óbvio. O afundo, quando a gente faz ele, que é um exercício de agachamento, só que é um agachamento unilateral. Então eu tô tendo um movimento de flexão e extensão de quadril absurdo, com uma intensidade ainda maior, porque eu coloco o peso numa perna só, né, basicamente, e ainda por cima eu ganho ainda mais amplitude de movimento. Então os afundos, todos eles, Smith, afundo búlgaro, todos os afundos ativam super bem o seu glúteo máximo. E aí vamos entrar agora no glúteo médio. Então quando eu vou fazer a elaboração de um treino, eu penso nisso. Eu penso nessa variação de exercícios que vão ativar o meu glúteo máximo, eu penso na variação que vai ativar o meu glúteo médio e o meu glúteo mínimo, que aí sim eu vou ter uma boa ativação de glúteo. Então, no Thai Training é exatamente isso que a gente faz. Glúteo médio. Para eu ativar o glúteo médio, por isso que frequentemente vocês estão vendo eu usar isso aqui, ó. Frequentemente nos meus treinos, quem me acompanha nos stories aí, tá vendo que eu uso muito uma faixa elástica dessa, uma mini band, hip band. Quando eu vou fazer agachamento, eu faço o quê? Eu pego a hip band e coloco ela ou aqui ou aqui. Para que serve isso? Os exercícios melhores para a gente conseguir ativar glúteo médio são exercícios que fazem abdução. Seja abdução na cadeira abdutora, aquela da academia, seja abdução na polia,
Seja abdução com caneleira, seja abdução com bend, tá? Isso aqui é um movimento de abdução com bend. Isso aqui é um movimento de abdução com bend. Tem várias formas de fazer. Esses movimentos de abdução fazem a gente ativar o glúteo médio. Quando eu coloco uma bend para fazer um agachamento, por exemplo, o que eu tô fazendo? Flexão e extensão de quadril, ativando o meu glúteo máximo. Só que eu ainda estou com uma resistência, empurrando para fora, imitando um movimento de abdução. Isso faz eu conseguir ativar o meu glúteo médio também, com mais ação, com mais eficiência. Quer dizer que o trabalho é separado? Tipo assim, quando eu faço um agachamento eu tô ativando só o glúteo máximo? Não, gente, o trabalho não é separado. Só que o exercício de agachamento, o exercício de afundo, ele trabalha com mais eficiência o glúteo máximo, mas claro que não deixa de trabalhar o glúteo médio e mínimo. Quando eu entro com o movimento de abdução, eu levo mais eficiência, mais intensidade ainda pro meu glúteo médio. Então não é que eu tô falando assim, é separado esses trabalhos. Não é. Mais um eu consigo direcionar mais para um ladinho ali e outro consigo direcionar mais para o outro lado. E para a gente conseguir uma maior ativação do glúteo mínimo, exercícios que tem muita contração de espremidinha, sabe aquela espremidinha que a gente dá na musculatura do bumbum? Exercícios que tem isso, igual a elevação pélvica, a gente consegue fazer essa contração, dar essa espremida, a gente consegue uma ativação grande do nosso glúteo mínimo. E aqui na elevação pélvica, eu também gosto de usar a faixa, a mini band, porque aí eu consigo fazer 2 trabalhos em um só. Então é uma ótima forma de você conseguir ainda mais intensidade do seu glúteo, se você quiser colocar a band aqui, além da carga que você está usando. Glúteo 4 apoios, glúteo na polia, também são 2 exercícios que a gente consegue fazer aquele pico de contração, dar aquela espremidinha lá em cima, que vai fazer a gente trazer uma ativação muito boa para o nosso glúteo mínimo. Então, a partir de agora, você sabe fazer um treino muito eficiente do glúteo, ativando todas as porções, todas as partes dele, para conseguir ter o bumbum lapidado. Nós vamos ficar gostosas e saradas e morenas. Comenta aqui embaixo, o melhor vídeo de glúteo que eu já vi. Eu quero todo mundo comentando muito e já deixa seu like.